Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e estou aqui com uma dica bem legal para quem vai fazer a prova da UFPI, né, organizada pela Copese. Hoje a dica é de sintaxe, análise sintática, função dos termos na oração. Vamos lá? Olha, essa organizadora tem um pequeno probleminha, né, que você tem que superar. Ela tem um texto longo, né? Ela trabalha a análise sintática voltando para um texto. Nesse caso, era um texto de mais de 100 linhas. Nossa, Yara! Né? Mas vai ficar com preguiça? Vai perder a questão? Não, né? Volte para o texto. É uma análise sintática contextual. Se você voltar, você percebe, deixe de preguiça. Então, vamos lá. Ó, ela diz o seguinte. Indique, dentre as opções a seguir, a única que apresenta a afirmação correta sobre as relações sintáticas entre sujeitos e verbos no texto. E a relação sintática mais importante, né? Que é de identificação do sujeito. Primeiro, sujeito não é termo precedido de preposição, tá? Então, assim, procure o sujeito. Segundo, às vezes o sujeito fica oculto. A dica é, se um verbo está se relacionando com outro verbo, a uma outra oração, o sujeito do outro verbo automaticamente vai ser o sujeito dessa. Para não repetir, ele fica oculto. Vamos ver aqui um pouquinho. Ó. Na letra A, ele me diz o seguinte. O sujeito de confirmou, nós já destacamos aqui. Na linha 3, é a figura do cientista. Na própria linha 3. Ele está dizendo que o sujeito de confirmou é a figura do cientista. Para quem tem preguiça, a pessoa vai ler só aqui. Não pode. Não pode. Ele tem que ler o fragmento anterior todinho, ó, já que tem um ponto aqui, né? Vamos ler? Eu tenho isso aqui, ó. A celebrada antropóloga norte-americana Margaret Mead, de 1901 a 1978, coletou... Peraí. Primeiro eu marco os verbos. Então, ó, vou marcar o verbo. Coletou. Quem coletou? A antropóloga. A celebrada antropóloga. A antropóloga coletou. A antropóloga coletou. Ela coletou nos anos 1950 centenas de desenhos de crianças de diversos países sobre o satélite artificial soviético Sputnik, a bomba atômica e, sobretudo, a figura do cientista. Confirmou o que muitos presumiam, a representação popular dos cientistas não era boa. Confirmou é aquilo que a gente acabou de dizer. Olha só, o que você tem? Você tem o seguinte... Eu marco os verbos. Então, ó, o primeiro verbo é coletou. Desse verbo, vou procurar o sujeito. Quem é o sujeito de coletou? O núcleo do sujeito é antropóloga. A antropóloga coletou. Eu não tenho mais nenhum verbo. Ela coletou desenhos, né, sobre satélites, a bomba atômica e, sobretudo, a figura do cientista. Confirmou o que muitos presumiu. Eu tenho um verbo no mesmo tempo. Coletou, confirmou. O que significa que o sujeito vai ser o mesmo, ele só ficou oculto na segunda oração. Então, na verdade, quem confirmou foi a antropóloga. Então, ele diz que a figura do cientista, não. O que você tem aqui, ó? A antropóloga coletou, e confirmou o que muitos presumiam. O sujeito é o mesmo que foi citado antes. Isso é muito comum, você percebe que os verbos mantêm o mesmo tempo, eles vão ter o mesmo sujeito, então não tem por que repetir. Ele fica implícito, então ficou implícito aqui, eu vou procurar o sujeito do verbo que foi citado antes. O item está errado. Vamos ver agora outro item. Então, olha aqui. O sujeito de confiam, né, é médicos, cientistas, jornalistas. Então tá, de novo eu tenho bem aqui, ó. Confio. O que é que eu vou fazer? Eu vou ler mais, né? Então, vou ler mais, ó. A confiança nos cientistas também é elevada. A confiança nos cientistas também é elevada. Questionados em quais fontes de informação confiam mais e menos, os brasileiros colocam os políticos como atores sociais menos confiáveis. Peraí. A confiança nos cientistas é elevada. Eu tenho isso aqui, ó. Esse verbo, essa construção verbal, e aí, ó, é elevada, se refere à confiança. Mas é uma construção no singular, né? Não tem relação com os demais. Eu poderia, inclusive, tirar esse trecho, tá? Agora, vamos começar do questionados, ó. Questionado já está no plural.
Questionado já está no plural. Questionados em quais fontes de informação confiam mais e menos, os brasileiros colocam os políticos como atores sociais menos confiáveis. Peraí, agora encontrei um verbo no plural, né? Encontrei também um outro, confiam aqui. Então, eu tenho aqui, ó, quem é que coloca os políticos como os atores sociais menos confiáveis? Os brasileiros. Os brasileiros, tá? E aí, automaticamente, quem é que são questionados? Os brasileiros, tá? E aí, em quais fontes de informação eles confiam mais e menos? Os brasileiros. Então, até então, no âmbito do plural, ó, quem é que confia, em quais fontes confiam mais e menos? Os brasileiros. Quem é que coloca os políticos, não é, como atores menos sociáveis? Os brasileiros. Quem são questionados? Os brasileiros. Por enquanto é os brasileiros, tá? No topo da confiabilidade, médicos, cientistas e jornalistas. Percebam que no topo da confiabilidade, é como se eu colocasse assim, ó. No topo da confiabilidade, os brasileiros colocam os médicos, cientistas e jornalistas. Está implícita a mesma coisa que foi dita antes, ó. Os brasileiros colocam os políticos como os atores sociais menos confiáveis. Os brasileiros colocam no topo da confiança médicos, cientistas e jornalistas. Médicos, cientistas e jornalistas não estão como sujeito em momento algum. Aí, ao crescer da escolaridade, confiam mais e mais nos cientistas que trabalham em instituições públicas. Quem confiam? Os brasileiros. Ou seja, os verbos no plural estão todos se referindo a brasileiros e não a médicos, cientistas e jornalistas. Vamos só dar uma limpada aqui, ó. O verbo em questão era esse aqui. E aí, se você disser, mas são os médicos que confiam. Não. Você tem que voltar para o verbo no plural antes. Então, ó, se eu for buscar antes, colocam. Se eu for buscar antes, confiam, tá? Eu não posso colocar aquele porque está no plural. Então, eu tenho isso aqui, ó. Questionados em quais fontes de informação eles confiam mais e menos, os brasileiros. Então, ó, quem é que foi questionado? Os brasileiros. Quem confia mais e menos? Os brasileiros. Quem coloca os políticos como atores sociais menos confiáveis? Os brasileiros. E aí, quem coloca no topo da confiabilidade médicos, cientistas e jornalistas? Os brasileiros, né? Ao crescer da escolaridade, confiam mais e mais nos cientistas. Quem confia são os brasileiros. É a lógica da gramática. Eu tenho um verbo no mesmo tempo do outro, ele deixou o sujeito oculto. Ele vai ter o mesmo sujeito que o outro utilizou. Então, não é médicos e cientistas, não. O sujeito aqui é brasileiros. Errada. Agora aqui, ó, na letra C. O sujeito de são é pesquisas. Então, tá aqui, ó. As aplicações práticas de tais pesquisas são também importantes. Yara, pesquisas são. Para. Núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Isso aqui não é núcleo. Isso aqui não é núcleo. Até faz parte do sujeito, mas não é nuclear. Então, olha o que eu tenho. O que são também importantes? As aplicações práticas de tais pesquisas. Tudo isso é o sujeito, tá? Mas dizer que ele está concordando com pesquisas, não. Ele está concordando com aplicações, ó. As aplicações são. O núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Então, não pode ser a palavra pesquisas, porque ela está precedida de preposição, sacou? Lembra sempre, núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Então, não é a A, não é a B, não é a C. Já estamos na linha 89, né, pessoal? Meu Deus! Não fica com preguiça, volta lá ao texto. Vamos ler a letra D de doido. O sujeito de mostraram, na linha 119, algumas análises e modelos estatísticos. Vai voltar lá para a linha 119 e, ó, mostraram. Tá aqui. Vamos ler, ó. Algumas análises e modelos estatísticos mostraram que as pessoas têm mais chance de ter interesse.
O que é que mostrou? Algumas análises e modelos estatísticos. É ou não é o sujeito? Sim! A alternativa já é a letra D de doido. Então veja bem, ó, a letra D de doido, ela não é uma alternativa ruim quando você chega aqui. O problema é que você tem essas questões lá no decorrer da prova, você tem que voltar sempre para o texto, o que eu percebo é a preguiça. Outra coisa é você passar por aquela pesquisa e achar que era o núcleo do sujeito, sem saber que o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Então tem que ficar atento, tem que voltar, tem que saber que um verbo, quando deixa o sujeito oculto, ele remete, né, ao sujeito de outro verbo e cujo verbo já explicitou. A alternativa era a letra D de doido, não pode ter preguiça de voltar ao texto, ok? E lembrando que nós temos aqui a nossa revisão online, né, só com questões da organizadora. Eu seleciono questões da organizadora para que você tenha em mente como é que ela cobra, tá? Lembrando, olha só, essa revisão online aqui, que é a revisão final, na semana da prova está apenas R$40, tá? Além dessa revisão, a gente tem uma mega revisão de véspera, né? E nós vamos estar lá querendo comemorar com você, querendo já preparar, né? Sabe que a gente já vai dar as questões da prova. Então, assim, ó, se você se inscrever aqui na revisão online, você tem desconto e sai por R$40. É só você entrar em contato pelo WhatsApp que você pega o código promocional e aí você faz a mega revisão de véspera do UFPI, tá? Pela apenas R$40, tá? A gente vai estar lá no sábado, na véspera, vamos estar lá já garantindo a sua aprovação, já com os bizus, só para trabalhar com você aquilo que vai cair na prova. Garante logo o teu ingresso, vem ver a gente quer te ver, ok? Então não esquece, temos 2 eventos, um online, questões aí na semana da prova para você se preparar bem e outro na véspera, vem logo se preparar e já garante a aprovação. E aí, olha só, ainda temos a letra E, né? Na letra E, a alternativa já era a letra D de doido, mas olha só. O sujeito de sejam é tais pessoas. A pessoa aqui poderia dar uma vaciladinha, olha só. Tais pessoas, contudo, em geral não negam que os benefícios da ciência sejam maiores que os malefícios. Yara, tais pessoas sejam. Não, pelo amor da vaca preta. Aprende a separar uma oração da outra. Ó. Tais pessoas, tá? Contudo, em geral, não negam. É esse verbo que tem esse sujeito. Ó. Tais pessoas não negam. Tais pessoas não negam. Tais pessoas não negam. Tá? Tais pessoas não negam que os benefícios da ciência sejam maiores. Peraí. O que são maiores não são as pessoas. São os benefícios da ciência. São os benefícios da ciência. Então, quando ele diz o sujeito de sejam é tais pessoas, não. O sujeito de sejam são os benefícios aqui. Ok? Nessa questão que nós vimos foi uma dica de sintaxe, a sintaxe da organizadora é voltada para dentro do texto. Fica aqui o recado, né? Você vai ter que voltar para o texto, para de preguiça. Ele pode ser longo como for, mas você tem que garantir a questão. Ok? Aguarde a nossa próxima dica e venha nos encontrar. Ok?